Entenda o conceito de mal em Hannah Arendt em apenas 5 minutos. Para o pensador Immanuel Kant, o ser humano tem uma tendência para a prática do bem. O ser humano potencialmente pode ser autônomo, potencialmente pode refletir sobre as suas ações, pode praticar um juízo moral, colocando as ações humanas entre o certo e o errado. Para Kant, existe uma ética da intencionalidade onde obedecemos ao imperativo categórico, imaginando que nossas ações possam ser tomadas por ações universais para que sejam consideradas corretas. Antes de você praticar uma ação, imagine, se todos praticarem esse mesmo ato que você irá praticar, o mundo entrará em caos, o mundo manterá a ordem, a liberdade, o Estado democrático. Imagine que a sua ação possa ser repetida por todos. Portanto, se todos beberem ao dirigir, não haverá um trânsito seguro. Então essa ação de beber antes de dirigir é uma ação egoísta e não obedece ao imperativo categórico, a uma lei universal. Kant então afirma que nós temos uma tendência a obedecer ao dever ser. Isso é uma tendência. Por outro lado, existe a ideia de mal radical em Kant. Todos nós teríamos uma tendência, uma outra tendência, vivemos então em um pêndulo, e essa outra tendência seria a da prática do mal adâmico, do mal praticado por Adão e Eva, mal em que colocamos nossos interesses particulares, de indivíduos ou de grupos à frente dos interesses da coletividade de modo geral, da sociedade, da humanidade. Isso é uma tendência, mas não é uma necessidade que nos domina. Mas essa é a natureza humana, é a natureza do mal adâmico, é a natureza onde escapamos àquela ideia de que nossas ações devem ser universais, devem obedecer a essa intencionalidade em que nos colocamos na posição do outro. Para Kant, então, a nossa natureza escapa a essa tendência de pensar no outro e passa a pensar em si mesmo, colocando os próprios interesses sobre o outro. Por outro lado, voltando ao início da aula, nós também temos essa tendência a obedecer ao imperativo categórico, à lei universal, nós temos a tendência a nos colocar no lugar do outro. Enfim, vivemos esse pêndulo, mas existe também para Kant um outro tipo de mal, o mal pelo mal, o mal como fim, o mal que não é usado para a realização de interesses pessoais, mas um mal demoníaco, um mal absoluto, não humano, que existe por ele mesmo. Ele não é um fim para a realização de interesses pessoais, mas ele é um fim em si mesmo. Hannah Arendt acreditava nesse mal absoluto, nesse mal desumano, quando pensava no nazismo, até que, no início da década de 60, assistiu ao julgamento do nazista Adolf Eichmann, ou Eichmann. Assistindo a esse julgamento, ela percebeu que o mal não é absoluto, que o mal não é também radical, esse mal adâmico em que interesses particulares são colocados à frente de interesses coletivos. Não. O conceito de mal banal em Hannah Arendt se refere ao seguinte: quando vivemos uma vida não refletida, uma vida que é levada pela condição de sustento material, quando pensamos apenas em trabalhar, em consumir, em manter o nosso status social, quando nos comportamos como indivíduos em uma sociedade de massas, indivíduos egoístas, apolíticos, que não pensam na política, que não pensam em uma vida coletiva, refletida, plural, em uma vida em que as singularidades, as individualidades discutem um projeto bom para todos. Quando não pensamos nesse projeto para todos, quando não somos políticos, portanto, quando nos comportamos dentro de uma sociedade de massas, em que cada um se preocupa única e exclusivamente com consumo, sustento material e status social, nós podemos praticar sim o mal, nós nos tornamos maus. Adolf Eichmann, responsável em grande medida pela logística de extermínio dos judeus durante a primeira metade da década de 40, ele no julgamento afirmava ser um bom soldado, afirmava ter sido um bom soldado, um bom funcionário público, um bom cidadão da Alemanha nazista. Ele tinha uma inteligência medíocre, incapaz de fazer um julgamento moral sobre os seus atos.
Um homem preocupado única e exclusivamente com o seu crescimento e ascensão profissionais dentro do exército alemão. Por meio ou por conta dessa visão estritamente ligada ao sustento material, ao trabalho, ao status social, Adolf Eichmann nunca refletiu sobre os seus próprios atos. Portanto, todos os homens e mulheres que não refletem sobre a sua vida diária, tornando ela uma vida exclusivamente material, voltada para o status social, para o consumo e para o trabalho, quando homens e mulheres agem dessa maneira, se tornam maus. Portanto, o mal é banal, o mal se espalhou pela nossa sociedade de massas como uma erva daninha, como um musgo. Enfim, esse é o conceito de mal banal em Hannah Arendt, vindo do conceito kantiano de mal radical.